Nessa unidade, o nosso estudo é sobre integral, tá? Na unidade 3. Qual que é o objetivo, tá, de se estudar a integral de uma função? Conhecer as técnicas de integração para aplicar em funções que descrevem situações práticas. O estudo da integral de uma função ele é dividido, tá, em duas partes, integral indefinida, tá, e integral indefinida. Qual que é o objetivo de conhecer a integral indefinida? Tá? Conhecer técnicas para determinar a primitiva de uma função. O que é a primitiva de uma função? É a função, tá, que deu origem à função atual. A integral indefinida ela é representada por essa expressão. Tá? A integral é igual à primitiva da função mais uma constante. Qual que é a integral? Tá? Qual que é o valor dessa integral? Tá? Como é que eu calculo isso aí? Tá? Integral indefinida. Tá? Porque quando eu olho para esse símbolo, tá, escrito dessa forma, eu já entendo que isso aqui se trata de uma integral indefinida. Tá? Portanto, como eu sei que a integral indefinida, se a integral indefinida, tá, dessa função corresponde à primitiva da função mais a constante, tá? Pela definição de integral, eu sei que a integral dessa função vai ser, tá, a derivada da função mais a constante. Tá? Portanto, a derivada dessa função, tá, é igual a x mais c. Por quê? Porque a integral, tá, de x é igual a 1. E nesse caso aqui, eu quero encontrar, tá, a primitiva da função f de x igual a 1. Nessa situação, né, como é que eu calculo aqui a integral dessa função? Bom, quando eu tenho a integral de uma função, tá, exponencial, tá, basta eu somar, repetir a base, tá, somar o meu expoente mais 1, tá, e dividir, tá, tudo por n mais 1. Tá? Ou seja, eu divido a mesma soma que eu fiz no expoente, eu faço aqui no meu denominador. Tá? Considerando que o valor de n aqui é constante, diferente de 1. Tá? Outro exemplo, tá? Eu calculo aqui a integral da função f de x. Qual que é a integral da função f de x? Eu uso o mesmo procedimento anterior. Aí eu pego o expoente, tá? Expoente da função, né? F de x é igual a x, portanto, o expoente de x aqui é quanto? É 1. Bom, 1 mais 1, tá? Eu tenho aqui 2. A mesma operação que eu fiz aqui no expoente, tá, da função f de x igual a x, eu faço aqui no meu denominador. Nesse caso aqui eu nem repeti o c para não ficar cansativo. Tá? Bom, quando eu tenho uma função, tá, do tipo f de x igual a x mais 1, ou seja, eu tenho aqui uma função de primeiro grau, tá, ou uma função linear. Qual que é a integral de uma função? Tá? Nesse caso, dessa função linear. Tá? Como é que eu consigo fazer? Eu repito o mesmo procedimento em relação a essa variável x. Tá? Em relação a essa variável x, eu somo o expoente que é 1 mais 1, tá? E vou ter x elevado a 2. Essa mesma operação eu faço para cá. Tá? Bom, a integral de 1 eu já sei que é x, portanto basta eu repetir aqui. Tá? X mais a constante. Está resolvido, tá, o cálculo da minha integral indefinida. Bom, passando para a integral indefinida. Tá? Como é que eu calculo a integral definida? Tá? Basta eu calcular, tá, esses extremos aqui. Tá? Eu calculo o extremo que vai de A até B. Tá? A integral definida de uma função, tá, no intervalo AB, de A para B, tá, corresponde simplesmente à área sobre a curva. Tá? Dessa figura compreendida, tá, a partir desse eixo, tá,
delimitada por essas, tá, curvas aqui, essas retas chamadas aqui de A, tá? Essa reta, né, X, na verdade aqui, né, X1, né, que é A, e X2, que é B. Bom, nesse caso, né, quando a gente calcula a integral definida, você calcula a área, como eu acabei de falar. O A é o limite inferior, tá? Ou seja, essa parte inferior, tá, da função. O B é o limite superior, tá, da integração. O A e B é o intervalo da integração, x é a variável da integração. Bom, exemplo, como é que eu calculo a área dessa região, né, limitada por o gráfico, né, da função f de x igual a 5, né, e limitada pelas retas a igual a 2 e b igual a 6. Bom, basta eu ter o meu slide pregou. Bom, basta eu fazer isso, ó. Eu igualo, tá? Eu igualo aqui a minha integral, tá? A minha função f de x igual a 5, o meu limite inferior é 2, o meu limite superior é 6, tá? Eu igualo a função f de x, tá? E multiplico pelo limite superior menos o limite inferior. Bom, como o limite superior é 6, né? A minha função é 5 e o limite superior é 6 e o inferior é 2, basta substituir nessa fórmula aqui, tá? Para calcular a integral definida. Nesse caso, tá? Eu tenho aqui 5 que multiplica 6 menos 1. Bom, 6 menos 2. 6 menos 2 é quanto? É 4. Bom, agora basta multiplicar 5 vezes 4. Portanto, 5 vezes 4 é 20. E aí eu finalizo o cálculo, tá, da minha integral definida. Portanto, o valor da integral, né, da função f de x igual a 5 no intervalo de 2 a 6 corresponde a 20. Vou mostrar aqui um exemplo no GeoGebra, tá? Que fica também muito prático de resolver. Bom, nesse caso aqui específico do GeoGebra, eu tenho, tá? Eu tenho aqui uma função, né? A minha função é conhecida, f de x igual a 1 sobre x, tá? Ela está delimitada nesse intervalo, no intervalo de 1 a 5, tá? Aqui no intervalo de 1 a 5, vou trazer para cá para vocês verem. Tá? Então, por exemplo, quando eu calculo a integral dessa função, tá? Eu obtenho o valor aqui na minha, tá? O valor da área dessa função sob a curva, tá? Quando eu calculo isso, quando eu calculo utilizando integral, tá? Então, o valor dessa área aqui é o valor que eu calculo usando, tá, essa fórmula aqui, ó, f de x, né, que multiplica b menos a. Cadê aqui a minha? Tá? Eu uso essa fórmula. Se eu calculo essa área usando a soma de Riemann, tá, eu vou obter um valor diferente. Por quê? Porque na soma de Riemann, né, sobra esses espaços pequenos aqui. E isso aí é que faz o diferencial. Por isso que os valores não são iguais. Ou seja, quando eu utilizo a integral para calcular, meu valor é exato. Por quê? Porque ele leva em consideração esses espaços que foram perdidos pela soma de Riemann. Tá? Então, basicamente é isso.